Que bom estar aqui novamente com vocês. Aqui ao meu lado aqui do meu amigo professor Newton Mota, amigo e meu guru, grande referência para a gente na formação de base. Nosso papel aqui, na verdade, é trazer conteúdos e vivências que de alguma forma ajude a você, pai, mãe, tio, que queira ajudar seu filho a ser um jogador de futebol, a você que está nos assistindo e é jogador de futebol, lhe dar força para isso, lhe antecipar alguns problemas que você vai viver nessa luta, que é uma luta longa. E para isso a gente traz aqui convidados que podem agregar, porque já passaram por isso ou então estão vivenciando ou vivenciaram momentos, de dúvida, mas persistiram e conseguiram chegar lá. Hoje nós estamos aqui com a visita ilustre, de um campeão brasileiro, jogador de seleção brasileira, e uma pessoa que foi eternizada numa música que orgulha todos nós aqui baianos, né, que é a música de Maria Bethânia. Eu falo aqui do nosso grande craque Raimundo Nonato, o Bobô. Bobô, seja bem-vindo, prazer receber você aqui, amigão. Eu é que agradeço o convite, Reginaldo, dizer que é um prazer estar ao lado dessa figura especial que é Newton Mota, é um monstro, né? É o precursor de todos os trabalhos de base desse país, responsável por centenas e centenas de jogadores que chegaram à seleção brasileira e contribuíram para que o futebol brasileiro fosse o que ele é. E bater um papo com você, sem dúvida alguma, vai ser muito agradável. Que massa. Mota, Bom, Bobô é mais do que nunca um convidado especial. Aqui é referência, né? Que Bobô demonstrou que para ser um grande jogador e vencedor, nem precisou de base, porque quando ele veio da Catuense para o Bahia, ele já tinha idade estourada. Vencedor como jogador, entendeu? Eternizado pela música e um grande político, porque ele já está no terceiro mandato, né? E é sinal de que tem alguns esportistas famosos que se elegem, mas não se mantém, porque não trabalha. Eu disse a Bobô que a última eleição votei nele, porque eu tenho um sobrinho que mora em Senhor do Bonfim, e eu acompanho também a trajetória de Bobô, e até comento que ele trabalha em certos assuntos que não são pertinentes apenas ao futebol. A gente vê Bobô, entendeu, fazendo serviços na região de Senhor do Bonfim, no interior da Bahia, de assuntos que não são do futebol. Então, é uma pessoa, assim, marcante e para nós é uma honra muito grande, é uma satisfação É. tê-lo conosco. e além disso um gentleman, uma pessoa, que recebe todos bem, que se comunica muito bem, né, e a gente se sente muito honrado de lhe receber aqui, Bobô. E para começar, a gente queria primeiro que você falasse um pouquinho como é que você chegou no futebol, porque a gente sabe que você já chegou no profissional, né, mas como é que foi? Você é do Senhor do Bonfim, do interior. Fala um pouquinho da gente aí, como é que a coisa aconteceu, como é que foi? Bom, eu sou de uma geração, de uma época, não de uma geração, de uma época bem diferente, né, do que é hoje. Na época que eu comecei a jogar futebol, a gente não tinha sonhos de jogar em time profissional. Até porque era muito difícil você acessar um time profissional, quanto mais a base do time profissional. E lembro bem que eu jogava na minha cidade, Senhor do Bonfim, e eu era um pouco precoce nisso, né? Então eu jogava já com base de adulto, sempre com 12 anos, 13 anos, já jogava com adulto, sobretudo no futsal, e eles tinham que pedir, na época, até autorização dos meus Os seus pais pais. e etc, para que eu pudesse jogar a competição. E o que me fez mais, ter a certeza de que era possível eu chegar a um time profissional foi exatamente esse processo de quando eu saí do futsal para o futebol de campo. Eu era um pouco preguiçoso, achava que o campo era grande demais, e eu gostava de jogar em espaço curto. Então, e eu era o grande jogador de futsal da minha cidade, então para mim aquilo já bastava. Mas enfim, eu acabei evoluindo para o campo maior, eu joguei como volante, imagine, eu era muito pequeno, era muito pequeno mesmo para a posição que jogava, mas eu tinha muita técnica, isso facilitava um pouco a visão de campo. Depois dali eu saí um pouco mais adiante, então eu fui para uma meia esquerda, jogando um pouco mais para o lado esquerdo, depois fui para o lado direito, onde eu me encontrei um pouco mais,
E aí vem um processo muito normal, né, jogando futebol amador da cidade, um time de jovens, Competições ali municipais, competições, bastante. intermunicipais, Eu só joguei um intermunicipal, Reinaldo. um Um intermunicipal. intermunicipal só, porque eu gostava de jogar um amador, era o time Bahia Jovem, de Senhor do Bonfim. Era o Vila Nova, depois era o juvenil do Vila Nova, depois foi para o Bahia Jovem mesmo, que era o melhor time da cidade, mas uma base de jovens. Eu era o mais jovem de todos eles, mas o mais velho, tinha o dobro da minha idade, mas a grande maioria era 2 anos, 3 anos a mais Sei, do que eu. E montou-se um time muito bom, que foi a base da seleção do Intermunicipal de Futebol, que chegamos ao vice-campeonato. Aí apareceu o seu Antônio, da Catuense, que gostava de trabalhar com jovens, acabou convencendo meus pais a me liberar para ir. Então foi um processo que eu entendo que a minha base toda foi no amador. Como a gente jogava bastante competições, eu acho que aí isso acabou me ajudando sim. a fortalecer um pouco mais os desejos de ir adiante. Tanto que eu não tinha certeza que ia ficar. Eu fui porque eu estava no período de férias, né, no mês de junho. Você tinha quantos anos aí Eu nesse tinha 17 anos, 17 anos? 17 anos, tanto que eu fiquei jogando ainda no amador. Eu fui para Catuense, fiquei um período de tempo avaliando, etcétera, e voltava para Pra jogar disputar os os campeonatos lá na região. campeonatos, sobretudo os jogos finais. Isso me deu uma base bem bacana, é claro que diferente. Eu sempre conto, o primeiro dia que eu fiz um trabalho físico na Catuense, eu quase fiquei 15 dias sem andar. Juro, sério. Meu Deus, meu Deus, era dores em Quem era tudo o que é treinador, lugar. você lembra da Católica nessa época? Era, eu lembro bem dele agora, fugiu o nome. Era uma figura de muito conceito no Sei, futebol baiano, eu vou lembrar, já já eu vou lembrar. sei. Melquisedeque dos É Santos, que Zé Sim, professor Melqui, né? Melk, Melqui. isso. Então, ele só trabalhava com jogadores já veteranos, etc. sei. E acabou tendo que me encaixar um pouco ali por Seu conta do Antônio Pena desejo seu do Antônio Pena presidente da era Catuense. uma figura, seu Antônio, né, rapaz? Grande figura, Grande Antônio figura. Mas eu Pena. dei muita sorte também, porque no processo de jogo, era um compromisso que ele tinha com meus pais, de colocar pelo menos eu jogar uns 10 minutos, 15 minutos e tal, de jogo profissional. E ele arrumou um amistoso contra o Galícia e eu fui para o banco. Então, para mim já era o bastante. Porra, é um moral retalho, né? Claro, Sair da claro. cidade para estar no time profissional, beijoca jogando, aquela turma dos caras, eu só conhecia os caras pela televisão. Pela TV o quê? Pelo rádio, né? Pelo rádio. Pelo rádio e tal. E fiz 2 gols nesse jogo. Entrei 25 minutos do E fez segundo tempo, fiz 2 gols. Nós vencemos o jogo por 3-1. E dali eu não saí mais do profissional. Eu já troquei só de guarda-roupa, né? Saí da base e fui pro profissional. E aí foi a caminhada. Imagina a alegria do seu Antônio, ele fala assim: "Não, foi eu que vi esse menino aí". Ele falava muito isso. Ele falava Seu muito isso. Antônio era uma figura, eu levei no passado um jogador de tanquinho chamado Cascata, lá pra ele. Jogou muito bem, ele gostava muito de cascata. E aí ele falava, de vez em quando, aí quando me via: "Cadê? Não vai trazer outro cascata não?" Ele gostava disso, né? É uma Era, figura que deu muita oportunidade a muita gente. De Bonfim mesmo, nesse mesma seleção, surgiram outros 3 que foram para Catuense comigo. Eu fui, meu irmão Renilson, que era um quarto zagueiro, que era um belíssimo jogador. Cléo, que era o meia esquerda, e Neguinho, que era o volante. Então, o tripé de meio campo da era de seleção, Bonfim. ele levou para Catuense. Sendo que os 2 um pouco mais velhos do que eu e meu irmão um ano mais que eu. Meu irmão não ficou no futebol porque não quis. Ele se profissionou pela Catuense e depois foi embora. Disse que não se adaptou não. E tem muito isso, Mota. Eu lembro que na seleção de Coité, disputando Sim, intermunicipal, o Bobô sabe disso, que ele acompanha bem aí. Carigé, que hoje é treinador, eu trouxe Carigé para fazer uma avaliação aqui no Vitória. Na época, Simval estava pegando alguns jogadores do Intermunicipal, Simval Vieira, para poder ver se dar uma oportunidade, até politicamente sempre teve essa cobrança, sim. né. E aí Simval, fez isso. E eu trouxe Peu, um volante que foi jogador seu, Peu, um volantezinho Sim, de lembro. Coité, e trouxe, Carigé. E aí eles foram muito bem, só que Simval estava querendo, na verdade, colocar os meninos no Fluminense de Feira e passar o campeonato para depois aí definir, né. Eu lembro que Carigé não aceitou de jeito nenhum, ele falou: "Reginaldo, rapaz, me deixa aqui no meu amador, que eu ganho mais, É.
Aqui eu Não tem não cobrança. tenho cobrança, eu tô na Eu paz. entendo, muita gente Tem É, muita até hoje, né? até até hoje hoje. Até hoje acontece Inclusive em isso. São Paulo, né, tem muita gente em São Paulo É, que faz a vida ela na 2, várzea. a 3, a 4, a É, 5, não, falo até no amador no mesmo, amador, né? tem alguns na várzea, se paga muito, ainda tem muito isso, né. Ah, eu tive uma sorte, Reginaldo, que eu peguei aí na época, eu sempre disse e eu repito que eu acho que, seria muito bom até para revelar novos jogadores, se a gente mexesse no regramento do Intermunicipal de Futebol. Sim, Ele virou um subprofissional, com um atrativo maior até, porque tem muitas seleções que pagam bem melhor do que alguns bons clubes do futebol sim, baiano, e paga o com ano e todo. pagam o certeza. ano todo, Emprega exatamente. ainda, no É, decorrer do ano ele dá um trabalhozinho ali na exato. prefeitura, em alguma coisa, Fora o status, né? fora o status. Status, porque o cara é o dono da Verdade. cidade. É o dono da Então, cidade. eu tive uma época que havia uma exigência de colocar jogadores jovens no time titular. Então eram, se não me engano, 3 jogadores com abaixo de 18 anos, uma quantidade até 23 anos e um número acima de 23. Então nós tínhamos uma seleção bem interessante, porque tinha jogadores eu tinha 17 anos, mas tinha outros com 18, 19, titulares do time. Isso. Se a regra fosse a mesma de hoje, eu não teria jogado lá. Sim, Tinham contratado jogadores até de fora da minha cidade, que é o que está acontecendo hoje. Por isso que o Intermunicipal hoje não revela mais ninguém, seja há é, muitos Muito anos, pouco. você não Revela tem, muito pouco. muito pouco. é, Você não vê hoje, se for tentar lembrar qual foi o último, nós vamos fazer um esforço de memória aí, é, para trás, para saber qual foi o último grande jogador que que saiu foi do Intermunicipal de Futebol. não, é verdade. Do Intermunicipal eu levei para o Vitória o Wellington, volante, Sim, também na seleção de Euclides da Cunha. Eh, Vitor goleiro, que Sim, hoje é treinador de goleiro, e alguns jogadores que jogaram em time pequeno, Deca, alguma coisa. Então era um celeiro de jogadores, assim, muito bom, né. sim. E sempre a gente mas já naquele tempo já não tinha essa exigência não, Não da tinha. da idade, era livre, entendeu. Então a gente fica mirando aqueles jogadores jovens que ficam jogando, mas como você está falando, isso está diminuindo, você não está colocando os meninos novos para jogar. Bobo, a gente vai, assistir um vídeo aqui, e sobre esse vídeo a gente vai discorrer em seguida, eh, s especificamente sobre um tema. Vamos assistir primeiro, depois a gente vai fazer o encaminhamento. Fico muito feliz, sabes, porque o Alain é um menino que praticamente não jogava no sub-20 e nós tivemos a oportunidade de treinar com ele e eu falei com o Barros e disse: Barros, este moleque não pode sair aqui do Palmeiras. É um moleque que nós gostamos muito pelo caráter, pelo perfil. É um moleque que pode fazer a posição de 8, pode fazer na posição de ponta, que tem um arranque absurdo. Mas peço-vos a vocês para me ajudarem, porque aqui vocês constroem e destroem muito rápido. Sim, ele é um jogador, muito bom jogador, um jogador com um compromisso defensivo absurdo, é um jogador com um desequilíbrio e com uma verticalidade absurda também. Já vendemos muitos jogadores, não precisamos de vender mais, não precisam de falar muito bem dele, é só um bom jogador que o Palmeiras tem aqui. E tenho a certeza absoluta que ele vai ser reconhecido pelo aquilo que fez. Eu falei com ele há 2, 3 dias, perguntei qual era o vencimento dele, porque eu não sabia. Porventura será dos jogadores que menos ganha na equipa principal, e falei com o Barros porque ele devia ser reconhecido por isto muito antes deste jogo, e o nosso diretor, a primeira coisa que disse: sim, Abel, vamos tratar disso. Portanto, é uma coisa que ele merece, pelo homem que ele é. Ele vem daquela geração que eu já vos falei, esta última geração. São bons jogadores, bons homens, bom índole, jogam, não jogam, são substituídos ou não, entendem e respeitam o treinador, mas mais do que o treinador, respeitam o grupo de trabalho. Fico feliz por ele, porque é fruto e mérito dele, saiu completamente esgotado, foi ele que sozinho criou o penalti, mas a verdade é que todos contribuímos aqui hoje. Eu não podia não deixar de dizer daquilo que foi. Mota, Palmeiras, através de João Paulo, vem revelando grandes jogadores, até precoce, né, nós temos Estevão aí que tem 18 anos, mas a gente está vendo um caso de um jogador de 21 anos que está
acontecendo agora no Palmeiras, pela persistência do próprio jogador, naturalmente, né, e também talvez pela própria política do clube que ainda soube absorver, eu não sei se o próprio Abel que tem esse perfil de segurar alguns atletas, o que é que você acha disso? Fica um bocado de lição nesse e Bobô é um caso semelhante, que ele, como ele falou aí, ele foi para Catuense e da Catuense foi para o Bahia. O Bahia, inclusive na época, pegou, além de Bobô, pegou outros jogadores. Então, a gente não pode dizer que tudo que acontece na base do Palmeiras é certo, é 100%. Nada é 100%. Mas se tem uma base hoje que é referência no país, é o Palmeiras. E mesmo assim, ele jogou pouco na base. Eh, não jogou, vamos dizer assim, eh, com destaque na base, mas o Palmeiras o manteve, viu que ele tinha potencial. E resultado, bom o treinador ter um perfil de aproveitar, um perfil de trabalho de aproveitar jogadores e colocou, e hoje ele é um grande destaque. O Palmeiras já recebeu proposta para comprá-lo. Então fica a lição de quê? De que o clube tem que ter paciência, que o jogador precisa de oportunidade, certo? E que o clube precisa de treinadores no profissional que gostem da base também. Então, na hora do clube contratar um jogador, se ele tem uma divisão de base forte, porque não adianta a base existir, eh, preparar o jogador e o clube não aproveitar. Ontem o Botafogo ganhou do Sport, de um garoto do Júnior que entrou e fez 2 gols e deu a vitória. Então, o Alan, como queiram chamar, é um exemplo disso. E fica um caso, assim, interessante, ilustrativo, porque um jogador que, por muitos, já não teria mais chance de aparecer no Palmeiras. Agora o Palmeiras vai escolher a quem vender, porque tem vários clubes interessados na contratação dele. Aí, Bobo, você acha que isso tem a ver com o psicológico do jogador, de ter segurado a onda, de ter sido perseverante? Que certamente, pô, ele viu vários jogadores passando na frente dele, né, Mais novos, né? mais novos, né, mas mesmo assim ele conseguiu segurar a onda, né. Pois é, e isso ficou claro com as palavras do Abel, né. O Abel falou muito em perfil, personalidade, etcétera. Então, treinadores com esse potencial do Abel e etcétera, eles olham muito isso, não é só o talento, né. É, Às vezes o cara tem muito talento, mas não é bom para o grupo. não tem Não foco, não não tem tem foco, é individualista excessivamente, pensa em si no que no coletivo. E tem outros jogadores que levam mais tempo para maturar, mais tempo para entender o seu potencial, até acreditar no seu potencial. E isso pode, se não tiver alguém que observe isso, que tenha o zelo, que tenha o cuidado, o Mota falou muito bem, passa também pelo presidente do clube, o quem comanda, né? O diretor de futebol. Porque a torcida, por si só, ela é exigente, ela não quer saber se o garoto tem 18 ou 30 anos. que é Ela resultado. quer o resultado. Então, isso acaba, de alguma maneira, prejudicando muitos jovens, talentosos, jogadores, que vão embora para outro clube e aí acaba, de alguma maneira, estourando no outro clube. Mas é um processo muito difícil, mas muito lento também. Mas eu acho até, por exemplo, o conceito que o Vitória tem, que ganhou nos últimos anos, de formador de jogador e etcétera, vem muito do trabalho que o Mota realizou e que o presidente do Vitória compreendeu e deu tempo para ver isso. Sim, Nós somos vice-campeão brasileiro com um time de garotos. Então, sim. fruto do trabalho da base. Então, gente, paciência, e começa a trabalhar até o próprio torcedor. Já o Bahia não tinha isso. A Bahia não tem isso até hoje, né. Então, a torcedor é mais exigente, quer as coisas. Se não tem realmente essa paciência que o Abel está colocando aí, e se não tem um treinador também com a personalidade do Abel, porque tem isso também, né. Tem Tenha Sim, treinador dúvida. que quer manter o emprego, aí prefere trabalhar com jogadores veteranos. Então, o garoto mais bem talentoso, mas não está dando resultado para ele, ele bota lá e acabou. Então eu acho que, por isso talvez o futebol brasileiro tenha descido um pouco a ladeira, tenha demorado muito de revelar outros grandes talentos. Hoje o João Paulo é o que é, fruto do trabalho do Mota. Eu acho que o João Paulo tem lá na casa dele talvez
um totemzinho, sei lá, de Mota e faz uma oração todos os dias. Obrigado, São Mota. É verdade. Mas o cara, você vê essa turma toda talentosa de jogadores que pescam jogadores, que observam jogadores, todos saíram e todos Desse trabalharam com o trabalho. Newton Mota. Então, essa referência para nós é muito bom, porque ele é baiano, né? É. Então, a gente que é um pouco bairrista com as coisas nossas aqui, nós temos hoje uma figura que está aí rodando. Hoje ele é colocado como o melhor e o mais importante, né? Com Diretor de certeza. base do futebol brasileiro. Pô, que bacana, né? Então, eu acho que o orgulho que Mota sente em ver uma figura como essa e colocar tantos jogadores, é aí que está. Eu acho que o trabalho dele obriga a Leila e tantos outros do Palmeiras a ter a paciência com os jogadores de base, pelo talento que eles criam lá. Você tocou aí em João Paulo, e já tem alguns momentos aqui, que nós falamos sobre ele, não querendo assumir o papel da federação da CBF, porque a gente entende, mas a gente pode dar uma opinião, não é Claro. isso? João, eu acho que por tudo que está fazendo, ele merecia um espaço nas seleções de base. Eu acho que as seleções, a base precisa de um momento, nesse momento, de você ter uma pessoa como o João Paulo, Com o sabe? perfil dele, Com o né, o perfil dele, eu acho que conhecimento, é. precisa. Agora eu quero Eu, saber se ele quer. não, ele quer, ele quer, eu Será? não, A torcida do Palmeiras não está gostando É. da sua sugestão, não. não, mas é necessário para o futebol brasileiro, porque Sim, João é futebol raiz, sim. sabe? Mas ao mesmo tempo, ele está envolvido com o novo também, é raiz, mas está envolvido com o novo. Então ele poderia agregar muito, eu acho que ele poderia agregar muito ao futebol brasileiro. Tomara que isso venha a acontecer, né? Acho que Deus sabe o que é que faz. Em alguns momentos aqui, eh, eu vejo, e você é político e faz um trabalho belíssimo, eu tenho acompanhado, inclusive pro esporte, né? A gente tem que falar aqui da Copa 2 de Julho aqui na Bahia, né, Mota? Que sem dúvida nenhuma, a Simval é uma pessoa, visionária, que tem seu trabalho, mas não fosse você não aconteceria, porque você abraçou isso aí e colocou. Então, a gente vê que você faz um trabalho aqui muito bom, nesse sentido, mas, em algumas situações, eu acho que acontece alguns erros, eu acho que na seleção brasileira está acontecendo um pouquinho isso. Não tenho nada contra branco não, sabe, bobo? Porque inclusive eu acho que a gente tem que respeitar eticamente, a gente, me falam inclusive que é uma pessoa maravilhosa, diz que é uma pessoa muito boa, eh, mas não, você não pode ter, eu acho que não deve ter o cargo só pelo status, sabe? Não, foi campeão mundial, vamos aqui trazer, não, a coisa tem que ser técnica, tem que ser meritocracia, tem que ser alguma coisa que possa agregar, entendeu? E porque isso representa o sonho de muitos brasileiros, e eu acho que caberia, sim, uma mudança. Talvez Branco fique até retado comigo, porque eu já falei isso aí aqui algumas vezes, se em algum momento mandaram para ele, mas não é nada. Mas acho que cabe os 2, não cabe? Cabe, Cabe, eu acho que cabe os dois, um exatamente, na é. Cabe coordenação, o os. outro na direção. Eu acho que a gente precisa, no futebol brasileiro, dar uma sacudida. Sim, O futebol brasileiro hoje está refém de muita coisa errada. A sim. última delas foi aquele posicionamento de 2 treinadores. Absurdo, aquilo ali é Absurdo É absurdo. aquilo ali. incrível, porque na realidade eles estão entendendo que cabe aquela conversa, aquela fala deles. Naquele momento, Naquele inclusive. momento, uma Absurdo. deselegância, uma falta de É, respeito. E olha que o do Leão tudo bem, o outro é um cara educado, pelo menos é, parecia, eu né? fiquei surpreso. Surpreso, É, e foi mais radical até do que o próprio foi, Leão. E foi. eu acho que o futebol brasileiro ele precisa de uma sacudida, assim. A presença de treinadores estrangeiros é muito importante, inclusive, para que a gente possa compreender a metodologia de trabalho Interagir, né? deles. É, exato. Mesclar o conhecimento nosso com o conhecimento novo. Sim, Tudo que é novo assusta para alguns, né? sim. Mas eu acho que para a grande maioria das pessoas, novo é interessante, porque é novidade, você agrega o seu conhecimento. Então, eu acho que nós precisamos sim, eu acho que o João Paulo, por mérito, o Santos também faz um trabalho lindíssimo na Sempre base, né? fez. Então, tem muitas referências de pessoas que são competentes e O que próprio precisam do espaço, do precisa, o momento. próprio São Paulo É, também, Biasuto é. lá faz um trabalho aqui. Seleção não é o momento, é o melhor. Então, eu acho que na base também são treinadores Com experimentados, certeza. tem que dar a chance para diretores que têm Que a tem visão que experiência. ele tem.
O Marcelo Teixeira aqui no Bahia também é outra pessoa, assim, que tem muita Exato. capacidade, que tem uma experiência, assim, muito grande. Eu penso que tem que ter essa sacudida. E sobre Reginaldo, me dê um momentinho aqui, sim, porque Bobô não é. Normalmente a gente traz convidados aqui que são muito bons em um determinado segmento. E sim, Bobô foi destaque em vários segmentos, sim, entendeu? Então eu vou aproveitar assim e dar um toque que a gente vai conhecendo melhor a história e a importância que Bobô tem como cidadão, entendeu? Uma pessoa vencedora e Bobô teve um período que ele foi treinador do profissional do Bahia. teve esse momento, né. Que não me interessa muito ali, que ele até viveu É. muito bons momentos, momentos de alegria. Mas Bobô foi diretor da base do Bahia. Então eu queria fazer uma pergunta a Bobô, faça um resumo, o que é que você achou e o que é que você viu de bom na base do Bahia? Enfim, fale um pouco sobre o seu período na base do Bahia, entendeu? A Como Mota você é, encontrou, o que é que entendi. você fez, assim, é Aham. interessante. Não, acho que a base para mim talvez tenha sido o maior desafio, né, de todo acho que trabalhar com jovens jogadores, ou nem jovens jogadores, jovens sonhadores, que a grande maioria sonha em ser jogador de Sim, futebol e isso vem com os pais empurrando, Com né, certeza. aquela condição na mente daqueles garotos, né. E quando eu cheguei no Bahia tinha essa muita dificuldade, tinha jogadores com jogadores que você passou muito problema com relação a isso, a idade que não era a idade, morava em um lugar que não era o mais adequado, nós tínhamos problema com locais, alimentação, enfim, era um momento que tinha que fazer investimento e não era o um momento o bom, né. momento bom Momento bom. economicamente do clube, ao contrário, né, vivia muitas dificuldades, mas conseguimos avançar com a hotelaria nova, tiramos os garotos aí da orla, colocamos no hotel, na base, organizamos. O trabalho mais na época, Mota, era de organização. Eu fui para organizar um pouco, porque o conhecimento a gente trouxe. A gente trouxe o conhecimento com os treinadores que foram seus treinadores. Eram os melhores na época aqui da Bahia, né. Você pega desde o primeiro puxei o Carlão, que era foi uma cria sua também. Sim, O Carlão era para viajar, organizar, trabalhar as bases, olhar jovens talentosos, etcétera, aumentar o número de pesquisa de jogadores no Brasil todo, e tal. Depois o Carlos Amadeu, o Chamusca, né, essa turma toda veio dar para gente uma condição do conhecimento de base. Eram treinadores que só trabalhavam com a base, com jogadores jovens, até então nunca tinham experimentado, nunca tinham tido uma experiência em time profissional. Então, é só na base, claro, profissional de base. E isso deu pra gente uma tranquilidade. Copiei você E muito. o futebol baiano cresceu na Cresceu, copiei muito você naquelas categorias, sub-11, sub-12, sub-13, ou seja, juvenil tinha 2 categorias, junior, o infantil 2 categorias, e etcétera. E o clube investiu naquilo, ele foi e revelou atletas, trouxemos jogadores, né. Desse processo aí veio um desses que se a torcida não ou se a diretoria não tivesse um pouquinho de paciência, ia embora mais cedo também. Quer dizer, foram vários deles, por sinal. Vários. Então, assim, eu acho que talvez tenha sido o maior desafio meu, foi trabalhar na base de clube grande. Porque quando é um clube menor, tudo bem, não tem pressão é, nenhuma. A gente tinha pressão dos pais, tinha pressão da imprensa, porque eu sempre dizia que o maior erro da base era trabalhar só para ser campeão. A base está ali para você formar atleta, né, cidadão. Eu isso. ouvi agora o Abel falando do menino, ele falou de um cidadão. A Ressaltou formação, a né, formação formação dele, do né. caráter, ele usou muito do caráter, né. Então essa personalidade que a gente tinha como era algo que a gente perseguia, colocar jovens ali que tivessem primeiro respeito à sua profissão e quisesse chegar a um lugar mais distante. E para isso era exigido sacrifícios, bastante. Tinha alguns que sabiam disso, tocavam, outros não. Enfim, quem assumiu esse desafio seguiu na vida, sim. foi para outros clubes, estão jogando fora, chegou em seleção brasileira e tal. E outros não, outros talentosos perderam a chance. Mas eu, de tudo que eu passei na minha vida, no futebol, desde jogador de futebol profissional, treinador de futebol profissional e dirigente da base, o mais difícil para mim foi ser dirigente da base. Uma coisa nova também, né, pra você, né. Ave Maria. Primeiro que é o seguinte, do outro lado tinha um cara que ganhava tudo. Então a gente já
já pegou e saía. Eu dizia: "Eu nunca vou chegar a ser Newton Motta, nem por ousadia". Então, assim, mas era um espelho pra gente, sabe, era um espelho. E eu peguei um grupo de treinadores que todos eles sabiam trabalhar com jovens talentosos. Personalidade, talento, precocidade, né, Sim. sabiam exatamente isso. Então eles diziam assim: "Ó, não adianta a gente ali dar murro de ponta de faca ali não. Ali já deu o que dá, não Aquela vai turma crescer oit mais", né. aquela turma 88 foi do tempo de Bobô? Foi 88, 87, Era um mas time 88 especialmente. Mas de 87 que já veio uma turma muito boa aí, 88 né. você tinha o quê? Tinha Danilo Rios, né, Tinha Danilo Rios, tinha, o lateral esquerdo, esse Avni, Avni. Avni, que era Essa bom turma pra veio caramba. tudo lá do Espírito Santo, é, então veio num pacote. Tinha também um volante, Marconi, Marconi, que Marconi, que era era pra caralho, um grande jogava volante, era grande, fisicamente forte. era um time Foi uma muito bom. geração muito boa. O o Daniel Bruno Alves César, jogava né? ali, o Daniel é de Bruno 87. César, que Júlio nós César, perdemos. que foi embora. Bruno 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 César, César, o César. esse já veio de atacante, São Paulo. eu lembro dele Esse também. garoto veio com um problema gravíssimo, ele não enxergava direito. Bruno César? Ele veio com óculos, aquele óculos fundo de garrafa. Ficou pelo talento, né. O cara era muito bom Tinha jogador, qualidade, canhotinho, muita E um sabia qualidade. chute fazer gol, forte, uma visão de jogo. Rodou o mundo também, né. Então, rodou. foi ali que a gente entendeu o quanto era difícil e desafiador fazer um trabalho de base. E poucos sabem fazer bem isso, poucos. Eu Sim. não fui um desses, eu não fui, mas eu estou diante de um deles aqui. Porque às vezes é como dizia o de Mota, Mota era o Midas, né. Eu lembro que não me lembro agora, Armando Armando Oliveira, Oliveira. saudoso Armando Oliveira falava isso: "Onde ele põe a mão vira ouro". Ele dizia o quê? Mota mesmo sem dinheiro, sem investimento, ele montava um time de base forte. Dava títulos e fazia o mais importante, revelava jogadores. Eu acho que de certa forma hoje, o futebol brasileiro de uma forma geral, exceto Palmeiras e Flamengo, tem tido dificuldade nesse ponto de revelar, inclusive de formar jogadores, porque no passado a gente via o seguinte, ó, hoje até pela manhã a gente estava conversando sobre isso, o clube ele como você pegou Carlão, que fazia aquela captação, e Carlão já teve inclusive conosco aqui, um extremamente competente, muito correto, uma pessoa corretíssima, direita, eh, mas trazia para o clube, e o clube ajudava ainda na formação, claro, na formação do cidadão, mas na formação do Do atleta, atleta. entendeu. Os clubes hoje, na verdade, eles não estão querendo mais formar o atleta, ele está querendo pegar o jogador pronto. É, E aí sabe o que é que está acontecendo? A gente está com um bocado de time igual. Porque a diferença era formar, era o dedo de Edgar no é, Vitória e outros, entendeu, que dava aquele porque o jogador, quando você vê ali no interior, ou na capital e tudo mais, você traz para o clube, porque você está vendo a individualidade dele, não é. E ele precisa, claro, trabalhar, evoluir em alguns pontos, mas você não pode tirar aquela individualidade, você tem que ensinar, sem dúvida nenhuma, a questão de jogar em grupo, mas jamais tirar a individualidade dele. Então eu acredito que hoje está faltando, os nossos clubes estão pecando muito na formação. Nós vivemos O essa Bobo fase. falou aí sobre o episódio dos dois treinadores que criticaram o Ancelotti e falou que você trazer uma pessoa como Ancelotti é bom até profissionalmente. Sim. Eu vi agora recentemente alguns podcasts falando que houve uma queda na qualidade do sim, treinador brasileiro profissional. E eu posso dizer também, Bobo, que houve uma queda no treinador brasileiro de base, de base, né. porque os clubes todos hoje estão com estrutura boa. Hoje a gente gravou também um podcast com um Leonardo. com o Leonardo, que ele é um pediatra, médico pediatra contratado pelo Vitória, falando da estrutura do Vitória, que tem boa alimentação, que tem várias Bons refeições. campos, é. Bahia nem se fala. E você vê hoje no Brasil, entendeu? Esfera e tantos Vários projetos de vários projetos empresários. espetaculares com estrutura. Eu acho que o Brasil hoje está decadente na qualidade de seus profissionais. Porque profissional não vira bom por encanto. Tem que ter formação. No meu modo de entender, os cursos da CBF não são propícios para dizer
que nós estamos formando grandes treinadores na formação. Formação é diferente. Nós antigamente pegávamos um jogador e ele já chegava habilidoso, ele já chegava esperto, tudo. Hoje não. Então hoje você tem que motivar o jogador e você tem que trabalhar fundamentos, dar a ele, autonomia e liberdade para criar, entendeu. Então nós estamos com uma crise no país, não só de treinadores profissionais, porque tem bons treinadores. Eu agora, por exemplo, eu não sei nem o não gravei nenhum nome, mas o mesmo treinador que subiu o Mirassol o ano passado, esse ano subiu o Curitiba. O nome dele não está na minha cabeça agora. Então um treinador desse não pode ser um treinador ruim. O treinador do Mirassol É muito bom. é muito bom. O cara é muito Então o bom. Brasil tem bons Tem. profissionais. É Agora, impressionante. É. não tem É um milagreiro. é um Milagre. milagreiro. Aquele ali é um O milagreiro. cara é E bom, não tá tem vendo? Não nenhum tem. estrangeiro, né. Teoricamente Não fazendo o tem. Não basicão, tem né? nenhum É. estrangeiro. Eu ainda sou, eu não sei assim, Mota, mas eu ainda sou a favor de que a gente pudesse juntar o que nós temos de bom, e nós temos muita coisa boa, futebol Claro. brasileiro, o atleta brasileiro, com o conceito dos treinadores estrangeiros e do próprio futebol estrangeiro. Eu acho que a gente não pode perder a nossa raiz, a nossa essência, mas também a gente não pode Não pode abrir incorporar mão. tudo Sim, sim. que eles estão trazendo. E parece que isso está acontecendo. A metodologia de trabalho, a forma de treinar e trabalhar é forma de fora. São conceitos que esses treinadores implantaram aqui, olhando e aprendendo com eles. Eu acho que a gente não pode perder o trabalho do campo de chão batido, do trabalho de campo reduzido com um futsal. Hoje Sim. esse trabalho é basicamente o tático, né? Hoje é aquele trabalho coletivo acabou, onde o cara jogava com mais à vontade, ou seja, Sim. com a sua base criativa. Hoje o garoto que chega numa base, e aí você está certo, nós perdemos muito o olhar um pouco mais cuidadoso de preservar o talento, né, na sua essência, Com na certeza. base. Hoje o cara diz: "Ei, para, pitou, espera aqui, é um 2, é um 2". Quer dizer, o garoto ali já irrita o cara, É. né, e transforma. Ele acaba não querendo nem seguir a Deixa o carreira daquilo. menino com medo de Fica. De tentar. de De tentar, tentar, De de tentar. tentar, de de criar, de arriscar, arriscar. de É. Que arriscar. era algo muito natural do atleta brasileiro, que ainda os treinadores cobravam isso. 1 contra 1, vai pro drible. "Porra, tá com medo, vai pra dentro". Você não tem mais isso hoje. Prende, para, volta, organiza e tal. Eu acho que a gente tem tempo sim de juntar essas 2 coisas, são coisas boas, e a gente, pelo talento natural do atleta Nós brasileiro, temos uma tem matéria-prima. mais Nós temos uma matéria-prima, matéria-prima. exatamente, tem mais gente ambiciosa, né, o jogador brasileiro é ambicioso. A gente poderia tratar isso aí de uma forma mais cuidadosa, e eu acho que aí um papel, você sabe bem que cabe à Confederação Brasileira de Futebol. Sim. Com Organizar não, certeza. reorganizar o futebol brasileiro. É, quando Isso, a gente critica aqui exatamente. muito, Bobo, e talvez algumas pessoas já teve algumas pessoas comentando: "Pô, vocês só fazem criticar", não é só criticar não, entendeu? E a nossa crítica é muito positiva, não é depreciativa, não estamos falando o nome de pessoas, nem Sim, chamando de incompetentes, são todas pessoas competentes, mas a crítica é interessante para você ver um outro lado, né. E de fato a gente precisa, mexer um pouquinho, nessa filosofia, não é importante você ter o futebol raiz, mas nos tempos de hoje não pode ser só o raiz, sem é, dúvida nenhuma. A gente tem que trazer o de fora, mas também não pode ser só o de é, fora. Então você está certo, acho que você tem que juntar isso, né, juntar isso para ver que samba vai dar. Eu acho que está faltando isso. A gente está vivendo um momento, assim, de muito extremo e isso inclusive, a gente vê claramente refletido nos próprios cursos da CBF, sabe, em que na realidade a gente está acabando formando muitos treinadores que são pessoas competentes, estudantes de educação física que merecem ter seu espaço, sem dúvida nenhuma, mas em cima de uma teoria meramente da teoria e você, na verdade, de certa forma, você está dificultando o acesso para os ex-jogadores profissionais que viveram o dia a dia ali e que têm o potencial para ser um grande treinador. Nem todos, sem dúvida nenhuma, mas muitos deles, porque eles viveram. sim, Então, se eles pegarem a sua experiência com aquela teoria que sim, aquele conteúdo, isso pode dar uma coisa legal. concordo. Agora, eu te pergunto o seguinte: como você veio do interior, você veio da base ali do chão da terra, lá de Senhor do Bonfim,
e viveu, teve vários colegas que foram jogadores profissionais, que na verdade muitos deles não tiveram a sua sorte. E no decorrer do tempo ficaram jogando recebendo um salário mínimo ou 2 salários mínimos. Então, como esse, que é um excelente jogador e poderia ser um bom treinador, vai fazer um curso na CBF que custa R$ 10.000. Você Dá, tá entendendo? não Não dá. tem como, o cara vai ter que pagar a despesa de casa, ele tem que pagar a escola do filho, ele É. tem como é que ele vai, sabe? Então não tem como, então a gente sempre fala isso aqui, né, Mota, sobre esse ponto, que talvez, e tá aqui até você nesse, utilizando já o lado político, e você é uma referência, pode levar isso adiante talvez, de que se brigue, na verdade, para que os ex-jogadores, eles tenham uma bonificação nesses cursos da CBF. Você está entendendo? Mesmo que não pague, não vai pagar nada, mas pelo menos que ele pague 10%, 20%, entendeu? Porque você aí, você vai estar valorizando, aquele futebol Sim. brasileiro raiz, mas ao mesmo tempo você está agregando, entendeu, Novos com conhecimentos, né? conhecimento científico, que é Conteúdo importante, novo. entendeu? Você Então a te gente eu defende muito isso aqui. concordo plenamente com você. Eu sou defensor disso. Eu acho que a grande maioria dos ex-atletas de futebol brasileiros do futebol brasileiro são colocados de lado literalmente, e não é só nessas questões, em outras também. E outras, com Acessar um certeza. estádio, você não acessa, você, é incrível a falta que as pessoas, dirigentes de futebol não valorizam os ex-atletas. Se você pegar aí, são poucos clubes tradicionais de futebol brasileiro que entendem e tem esse perfil de cuidar dos ex-atletas e valorizar. O cara está parando de jogar futebol, eles botam na comissão técnica. Ali já está, né, passando, mas Flamengo tem muito disso, alguns clubes têm isso, mas a maioria não tem. Não tem. E não permite sequer que trabalhe na sua base, nem na formação. Qual é o que é que eles alegam? Não tem conhecimento, não tem formação. Hoje, agora é formação. É, E para ele acessar a formação, como é que é isso? É difícil, é. porque ele não tem, Era para ser tem fácil, né? boa vontade, mas não tem acesso. Uma certa vez eu conversei na época com o presidente Edinaldo Rodrigues, que era presidente da Federação Baiana de Futebol na época. E eu dizia isso a ele. Eu dizia, eu só não compreendo porque o cara tem que sair daqui da Bahia para ir para o Rio de Janeiro fazer um curso de treinador. Aí tem incluído despesa, hotel, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Ninguém vai, Edinaldo, falar bem isso. Ninguém vai. Verdade. Por que você não aproxima, conversa com o presidente da CBF e aproxima os cursos das cidades ou das capitais? Ficaria muito mais fácil um cara do interior, E até lá que de foi Juazeiro feito, de né? Bonfim, vir Até que fazer foi um curso em feito. Em Salvador. Salvador, é. Até Mas que foi não, feito. foi, Né, mas melhorou um muito, pouco. melhorou, mas não Mas é chegou. caro. Não Continua chegou. caro Continua e caro. continua elitista. Então, hoje continua, tá pior hoje. Tá pior hoje. Então, eu acho assim, e o jogador de futebol, que é pior ainda, ele não tem aposentadoria especial. Ele não tem aposentadoria especial. Ele é igual um trabalhador normal. Só que o cara dedicou 20 anos de sua vida numa atividade de alto risco. A grande maioria hoje tem prótese, E desde usa cri prótese. e desde criança, Bobo, porque aí tem é Verdade. algo que você desde os 13 anos, 14 anos, que você aquilo não é brincadeira não, Contato, o menino já está trabalhando, na e é medida que ele contato o tempo inteiro. é, Um está com lesão de joelho, outro está com lesão no quadril, outro está lesão. A grande maioria está lesionado e não ganha um salário mínimo, porque não conseguiram acessar a aposentadoria. sacanagem. Então A vai ter que ficar aos gente 65 anos contribuindo para poder ter uma aposentadoria de um salário mínimo. Então, assim, não é porque eu queira que tenha vantagens. Eu acho que deveria ser repensado o quanto esses caras contribuíram para o Brasil e especialmente para o esporte brasileiro, que é o futebol, tem é um razão. deles. Poderia ter algum tipo de situação que você poderia olhar. Hoje, a grande maioria hoje que está com problema no joelho, que tem que botar uma prótese, ele tem que ir para a fila do SUS igual qualquer outro brasileiro. Mas se ele precisa de uma prótese de fora, que às vezes a nacional não é o suficiente para isso, ele tem que fazer o quê? Pedir os amigos o apoio para poder botar. Então nada hoje protege um ex-atleta. Nada. É, Então, diferentemente do futebol atual, que os caras ganham muito, ganham bastante, ganham o necessário, sim, eu não questiono se merece ou não, porque eu acho que é o necessário, sim, cada um faz seu trabalho, mas diferentemente do que era no passado, que a maioria ganhava abaixo do abaixo do Com abaixo. sim, certeza. Mas jogaram 20 anos, 25 anos se dedicando ao futebol brasileiro e representando bem os seus clubes. Então, é um debate muito interessante isso. sim.
Muito sem dúvida interessante nenhuma. e muito rico também, né. Sim. É. Vou pedir a Pedro aí para colocar o segundo vídeo, pra gente falar. Yo quiero hablar con todo para conocer el pensamiento del jugador en tema de táctica también. Yo creo que con los jugadores tú tienes que hablar y preguntar de lo que tú quieres hacer, que los jugadores piensan de esas cosas, porque es muy importante. En mi experiencia, en mi carrera, muchos jugadores me han dado idea para, a nivel táctico, para que el jugador sea confortable en la posición. Isso é um aspecto muito importante. Eu nunca vou forçar um jogador a jogar na posição que eu quero. Eu quero meter um jogador na posição onde ele se encontra mais confortável. Professor Nilton Mota. Caramba. Isso mostra a humildade do maior treinador do mundo, né? Em números, ele é o maior treinador do mundo. No passado, eu vi uma entrevista de Petkovic, que ele disse que fora o Flamengo, que ele teve muito sucesso e virou um ídolo, ele teve um período no Bahia, no Vitória, que ele se sentiu mais à vontade e que fez muitos gols. E ele elogiou Evaristo, acho que foi Evaristo o treinador, que conversou com ele e ele falou a maneira que ele gostava de jogar, acho que mais pelo lado esquerdo. Então, o treinador não pode impor uma situação a um jogador, porque é o sistema tático dele. O treinador tem que respeitar as características dos seus atletas para você implantar. Então, isso aí mostra, primeiro, a grandeza de Ancelotti em ser humilde, em conversar com o jogador. O jogador se sente útil. O jogador, ele fica comprometido quando vê que o treinador, da importância dele, conversa com ele. Então, isso aí é uma coisa maravilhosa, que esses treinadores jovens, que nunca ganharam nada, entendeu? Que não são ídolos, entendeu? Mas se sentem senhor de tudo. O jogador tem que jogar rigorosamente como eles querem, entendeu? Como se eles fossem, entendeu? Os sabichões do futebol. Então, muito bom isso aí. E Bobô também na sua trajetória encontrou Evaristo e grandes treinadores também. Você pode falar até melhor do que eu sei que você gostou, que você balançou a cabeça aí, aprovou, entendeu? Gostaria que você... Belo vídeo esse. Ah, mas show. Eu fico imaginando o Ancelotti falando comigo. E aí, vovô, e aí, tu gosta de jogar como? Eu, professor. Cara, isso é de humildade. Isso É, o cara é top, né? é top. É top. Então, já imagino o Luciano o Juba, por exemplo. Se ele tivesse uma oportunidade de jogar com o Ancelotti, ele diz assim: Juba, como é que tu gosta de jogar? Eu já te vi jogando assim, eu jogo até por dentro também e tal, mas você se sente mais à vontade. É isso aí, Mota. O cara, ó, porra, bicho, todo o mesmo tamanho do Se sente treinador, cara. Eu vou comprometido. correr pra esse cara. Porque se ele também não render, sai. O cara deu a chance a ele. Claro. É, Então eu acho treinadores. Nós tivemos muitos treinadores no passado do futebol brasileiro com essas características. Evaristo era um deles. E também nós tivemos outros treinadores que eram uma arrogância pura, determinava a a posição forma. que joga e a forma de você jogar. Então eu jogava por dentro, o cara queria que marcasse um lateral, né? O que é que acontecia? Ninguém se saía bem, nem ele no resultado, nem a gente na produtividade. Mas tinha com esses caras a gente fazia o quê? Terminava a preleção e a gente ficava 15 minutos sozinho, sem o treinador, para mudar a tática de jogo. Não lembra daqueles famosos 10 minutos? Era isso. Nada mais era do que mudar a tática do cara. E a gente, ó, esqueça tudo que ele falou. Nós vamos jogar assim. Vamos dar um miguezinho Mas o aí. treinador espetacular, isso mostra como o Brasil tá bem com o treinador. Agora, é Sim, claro, sim. é esperar o tempo, né, para É. que o futebol brasileiro volte a nos encher de orgulho. Mas o caminho é esse: é você escolher os atletas de acordo com o que ele joga, o que ele pode render, e você utilizar o esquema de jogo, a tática de jogo ideal, utilizando o que aqueles jogadores que Tem de você tem à melhor. sua disposição tem de melhor. E eu acho que isso na base, Bobo, isso aí é algo mais forte ainda, entendeu?
Veja só, a gente está falando de um treinador como o Ancelotti, que ele poderia não ser prepotente, mas simplesmente falar: "Não, a minha forma de É, jogar é desse jeito". se não quiser, Paciência, né. Ele Mas escolhe o jogador que ele quer, né? ele é, escolhe o Ele jogador que ele convoca o que quer, ele né. quer. Mas quando ele faz isso, eu acho que ele não faz simplesmente por simpatia, ele faz por é, inteligência, porque eu acho que essa é a forma melhor Ex- de você conseguir o Experiência êxito, de é quando vida, né? você consegue é, Experiência. motivar seu grupo, é. não é isso, E o para grupo dele é muito é talentoso. muito Não talentoso. tem nenhum cabecinha de É. bagre não, só tem jogadores bons Ele teve até e uma entrevista que experientes. ele falou sobre o Luciano Juba, o repórter perguntou a ele se o Luciano Juba ia ter a Eu vi. oportunidade e tudo mais, ele teceu vários elogios sobre É. sobre o Juba, falando que ele era um jogador inteligente, que nos treinos estava muito bem. Enfim, o fato de não ter jogado ou não, acho que isso não importa, mas ele fez o papel E dele, é o papel do treinador também, Reginaldo, durante o jogo, ele observar se aquele jogador, para aquele jogo, vai ser para aquele importante. momento, E exatamente. o jogo não estava bom. Então, Poderia ser pior para ele. poderia ser pior. É, Ao invés de ajudar, ele poderia prejudicar, entendeu? exatamente. Preservou o cara, entendeu? Não, sem É dúvida nenhuma. verdade. Agora em relação a voltando a falar do próprio processo da base, eh, você foi jogador e você mais do que ninguém, você sabe que se por acaso te colocarem para cumprir uma função tática que você tem dificuldade, você certamente será um outro jogador. Sim, Imagina isso na base, porque quando a gente fala na base, a gente está falando de criança, está falando de jovem que ainda não tem, uma formação psicológica muito bem definida, sim, né. Ele vai entender o que: "Não, tá querendo me queimar". sim. O treinador está Na querendo me cabeça é queimar, isso. não é isso? E cabe ao treinador da base, na verdade, busca de qualquer treinador, buscar tirar daquele jogador o melhor. Então, você tem que entender o que cada jogador pode lhe dar, principalmente na base, Isso. não é isso, Mota? Não tem dúvida. Eu acho que isso aí é importante, Eh, né. Na base tem. Nós temos grandes exemplos. Eu vi quando o Falcão. Mota, até eu vou interromper, isso para completar, dependendo da situação, eh, esse jogador, ele pode até cumprir uma outra função, Claro, em comum acordo claro, com o jogador, mas claro. com o treinador, mas que seja uma coisa combinada, né. Sim, O Éder Pitbull virou atacante, É, o Evaristo, já com idade de profissional. é, Quando o Falcão assumiu o Bahia, ele fez uma, uma palestra no auditório e eu perguntei a ele se a posição de Falcão sempre foi volante. Ele disse que não, que ele era meia. E o treinador do sub-20 dele falou que ele era melhor ele vindo de frente, e colocou de volante. Então o jogador pode estar preparado, vamos falar de dezenas que brilharam, como Rodrigo Chagas, que era meia, virou lateral, Júnior, pentacampeão do é. mundo, Júnior Nagata, que era ponta esquerda, Ponto virou esquerdo. lateral. Vamos falar, o jogador mudar de posição é coisa normal no futebol, sim. é uma coisa normal. Agora, você enxergar bem a característica do jogador é fundamental, principalmente na idade de formação. Dizem que a especialização, como os teóricos do futebol, sem nenhum pejorativo, dizem a partir de 15 anos, que ele dá o estirão do crescimento, se ele cresceu demais, ele já passa a ser um zagueiro, coisas desse tipo. Então, eh, se no profissional isso é importante, na base também é, porque na base, às vezes, você pode estar querendo colocar o jogador por um sistema tático seu, entendeu? E não pela característica do jogador. É uma das atribuições de um treinador de base, é ver a característica do jogador, por onde ele joga melhor, por onde ele rende mais. Laterais tem que ser assim. Dificilmente um menino diz: "Eu sou lateral". A maioria dos laterais Verdade. são 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 meias. eram meias, É, atacantes de é beirada. verdade. Então isso faz parte do E futebol, tem gente muito boa para isso, né, Mota? O que cara tem bate o estilo. olho assim, disse: "Pô, Consegue Ah, enxergar, né. não é finado aquela ali não, ó, eu acho que vai render mais aqui". finado Delmar Pô, é Santana, impressionante. fantástico nisso. Ele mudava de posição, ele que botou o Rodrigo Chagas de tem treinadores que têm facilidade Tem. para isso, tem outros que não. Tem treinador
que é muito bom no campo, mas não tem um olho bom para selecionar jogadores. Futebol é uma coisa complexa. Para você olhar uma pessoa que sabe fazer tudo isso, é um grande profissional. E o que o Brasil precisa é de grandes É. profissionais. Me dê mais um pouco de tempo para eu falar sobre uma coisa que o Bobô falou aí. O futebol brasileiro está tão carente e decadente que é preciso uma série de ações. Você falou sobre a CBF, entendeu? A Federação Baiana de Futebol não pode determinar o que Bobô falou aqui. Em termos municipal, a partir do ano que Pode, vem, tem que ter 3 jogadores abaixo de 20 anos. Pronto. pode, A Federação Paulista não faz isso, não? faz. 3? Então, são medidas como essa, porque tem muito defeito no futebol brasileiro, em todas as áreas, dentro e fora do campo. É preciso que cada um vá fazendo sua parte para que o futebol brasileiro possa voltar a ser o futebol verdadeiro, favorito, o top de linha, como o Brasil sempre foi. Eu costumo dizer que se eu tivesse tido base, eu seria muito melhor jogador do que eu fui. Eu sou grato a Deus por tudo, pelas oportunidades, eu sempre agradeço toda noite. Mas se eu tivesse tido uma formação de base, A tendência seria essa. eu teria uma vida mais longeva, Sim. menos contusões, mais capacidade de criação, mais força muscular. Que eu jogava com talento, eu não tinha muita força muscular, então eu lesionava muito. Então eu dizia: "Olha, como é importante o trabalho de base". Sim. Muito importante. Importante, inclusive, para você se conhecer mais, saber que você eu comecei a trabalhar um passe de 3 dedos na Catuense. É mesmo? Sério, foi na Catuense, no profissional. Eu não sabia bater Sei. bate de 3 dedos, bate de lado, põe um efeito na bola, Entendi. o bate pronto. Eu era muito bom na condução. Num contra Era, um, era uma sempre, miséria, sempre, né, sempre um foi. passe, Mudança de mas direção. mas porra, bater ou dificuldade, eu levei 1 ano, e aquilo ali ficou na minha mente, eu descia para o treino, às vezes sozinho, e ficava batendo. Daqui a pouco eu estava batendo como se eu fosse um Repetição, especialista. né? É o Repetição, exercício de repetição que só a repetição. base tem. E hoje eles não têm mais essa Que só a paciência base que vocês falaram precisa, sobre isso. só a base Exato, precisa. Que é A o, necessita. base não é o tem. trabalho individual. É É, o que a gente questiona, deixou de ter na base. Na deixou. realidade, isso é um problema. Vou É pedir para terrível. nosso amigo Pedro aí colocar outro vídeo. É interessante. E esse assunto é muito complexo, cara, porque falar de pai no Brasil, o Brasil é uma nação despaisada, né? A característica da família brasileira é a ausência do pai. Sim. Então, assim, é um assunto extremamente complexo e assim, o que eu vejo, cara, para mim é nítido, sabe? Quando eu chego para dar treino e na sequência das competições, no final do ano, acho que eu consigo, sem conhecer, apontar e com um acerto de 90%, qual menino que tem pai em casa e qual menino que não tem. Para mim é nítido, sabe? Os meninos que têm pai e os meninos que não têm pai. Bobo, a gente trouxe esse vídeo, na verdade, para ressaltar sobre a importância do professor de escolinha, porque, na verdade, o professor de escolinha, a gente já falou aqui, Mota, algumas vezes, né, ele é subvalorizado e ele tem um papel de extrema importância no início da formação do atleta. Mota até fala o seguinte, que a formação começa com o professor de escolinha, mas também ele tem um papel importante na formação do Sim, cidadão, justamente porque a gente tem, na verdade, as famílias, sim. muitas vezes os pais são ausentes até na formação. Então, o professor de escolinha, ele faz um papel de extrema importância, né, não só na parte esportiva, mas também na formação, social, né, e por isso, mereciam de alguma forma serem agraciados, né. Eu até vou dar um exemplo. Agora, recentemente, tem um atleta que a gente está levando para um clube e, a gente buscando uma ginástica para, de alguma forma, privilegiar a pessoa da escolinha que me indicou esse jogador, porque legalmente ela não pode ser. Tem muita queixa disso, É né? um absurdo, Tem entendeu? muita Sabe É um como é que queixa. é? absurdo. É um Absurdo. absurdo, sabe? Quer dizer, Deu o tempo dele ela na vai hora do bem bom, não ela vai teve. depender da minha honestidade, para que se eu ganhar, eu passar alguma coisa para ela. Ou então da honestidade do clube, que se depender Aí do não vai clube, muito não, aí acabou, não vai não. vai embora. Não vai Aí não. já Mas era. vai depender da minha honestidade, depois de 5 anos, 7 anos, talvez 8 anos,
Então é algo, Mota, que teria que ser mudado a nível da É. legislação, porque o professor da escolinha, ele tem um trabalho importante e ele não tem garantia nenhuma, zero, né, eu acho que a garantia dele é zero. O que é que você acha sobre isso? É uma turma de abnegados, né. Sim, Ali eu acho que eles têm tanto amor no que eles fazem, que eles não pensam neles mesmos. sim, Então eles têm todos, a grande maioria tem família, aí eles querem juntar mais, eles querem aumentar mais essa família, né. E eu tenho muito orgulho dessa turma, porque sim, eu sou grato a eles. A iniciação minha com o futebol veio de uma figura dessas aí, que ele acabou de falar. Um cara que não ganhava salário de ninguém, era xingado na cidade, era porque o cara ficava pedindo no comércio uma uma bola, bola, um colete, né, ou fazendo um uma dinheiro pra uma rifazinha, rifa para poder pagar um transporte para levar os garotos para jogar é, em outra cidade. E aquilo ali, eu fiz parte daquele projeto ali deles, e tal. E sou o que sou hoje, porque tive um João Correia na minha vida, o João Tribuna na minha vida, que o nome era João é, Correia, mas o mas apelido João João Tribuna. Tribuna, né? E era um cara que Ele é fez. vivo ainda, Não, falecido. é Esse falecido. cara fez talvez tenha sido a figura mais importante do futebol da minha cidade. Não fomos nós, os jogadores, que somos mais importantes. Figura como a dele, muito mais importante, porque, assim como eu, ele deu chances a centenas de Tem outros. alguma homenagem na cidade para Tem, ele? tem o ginásio em nome dele, Ah, é que muito bom bem isso. reconhecido Que bom isso. nessa questão. Era o cara que fazia futsal, campeonato de futsal, campeonato rural, campeonato municipal, É, dirigente, era o massagista, era o treinador, era tudo. Então, assim, o Bahia Jovem, quando eu vim, quem era o treinador era ele. Então, assim, para mim, essas figuras merecem, tanto que quando eu cheguei à Sudesb, primeira coisa que eu fiz, porque eles relatavam que nem material esportivo tinha, então tinha muita dificuldade de se relacionar com os prefeitos na época, que não tinha essa visão. O que nós fizemos aí? Nós fizemos, começamos todos os anos, comprando uma quantidade imensa de material esportivo, e a gente só entregava às escolinhas. Os projetos sociais deles, a gente apoiava de alguma maneira quando era vinculado a uma federação que me sim, permitia fazer convênio, repasse de sim, recursos. Então, o olhar nosso começou a ser um pouquinho mais focado nessa turma, que ainda certo, hoje é imensa, mas também ainda continua bastante desassistido. Uma sim, parte hoje, os municípios estão agregando a sua folha e estão fazendo um trabalho bem interessante até, mas uma outra parte ficam é também do mesmo jeito, desassistido. desassistido. Então, são figuras excepcionais e que fizeram um bem imenso e fazem um bem imenso ao futebol brasileiro, que não é visto, nem pela imprensa, É, com certeza. nem pela imprensa, Principalmente pela imprensa. nem pela imprensa. E talvez se tivesse visto pela imprensa, Só talvez vem o produto que você falou. é, O produto sai, que é, é o atleta, vai para um grande clube, aí o menino é que diz um dia que ele jogou, que ele começou naquela é. escolinha. Aí a imprensa vai fazer uma matéria naquela escolinha. Aproveitar esse momento aí para mandar um abraço aí para eu sou de Irará, para Telê. Telê é um abnegado desses também aí, é um desses João Tribuna. Sim, O Mota é um é bem abnegado, negado. não tenho dúvida nenhuma. É profissional, mas certamente A ajudou a paixão é tantos, terrível. É a E cachaça, né? tem tantos aí. O Telê é uma pessoa que foi quem revelou Joel Zanata, quem revelou Amadeu, Amadeu. revelou Cezinha. Cezinha. Então, todos esses aí foram revelados por Aquela Telê. escolinha de futebol no campo do estádio lá? Sim, Eu tive uma vez exatamente. lá, Você já esteve lá, tive né? lá. Inaugurar uma quadra, eu fui no campo lá. Sim, O sim. Cezinha que estava coordenando na Que época, era, tá. Cezinha ficou um tempo lá É. como o coordenador. E o Amadeu é o nosso zagueirão, né? É, o zagueirão, tá lá em Batia mais Arara. do que, Madeira. juntava ele, Claudinho e João Marcelo, era ruim de saber quem batia menos. Você já tomou as porradinhas dele, né? Já. Mas, Tem marca na é, canela, em cima disso, de abnegados, a gente recai na Sudesb, e eu gostaria aqui que a gente, Reginaldo, parabenizasse Bobo, porque eu sou muito amigo de Simval Vieira Sim, e eu convivi com ele quando, primeiro, Bobo tinha uma certa rivalidade com o Simval, porque na época ambos Era uma um Bahia ficaram bagunça. na não base. era Bahia Vitória, né? E aí me causou até estranheza quando o Bobo convidou o Simval para a Sudeste. É conhecimento, Então, né? Assim. ali, você ganhou ponto comigo. Obrigado. Porque ali você podia dizer que não, os caras brigou comigo, discutiu, teve bavi, e ele chamou Simval. E Simval
me confidenciava que ele ia fazer um projeto de uma competição que marcasse, que ficasse. E essa competição saiu e contou com uma coisa desacreditada, era a primeira, É. uma coisa inédita, podia não dar certo. Sim. E não é uma coisa barata, é uma coisa Não, dispendiosa sem essa dúvida. competição. Então, você merece parabéns, porque a Sudesb ameniza um pouco a nossa carência de não ter uma Sim, Secretaria Estadual de Esportes. perfeito. Um secretário estadual de esporte, a primeira coisa que fazer é cadastrar todas as escolinhas da Bahia e dar dignidade e ajuda às escolinhas. Já que os esportistas não dão e a FIFA tem uma lei que não pode um clube fazer parceria com o jogador, eu já dei o exemplo aqui, se você compõe uma música e você dá um cantor famoso e registra que você foi o autor, você vai ganhar os dividendos daquela música. A pessoa que descobre, que dá os primeiros passos, eles são, de um modo geral, injustiçados pelo próprio jogador, pela família do É, jogador e pelo clube que ele tem vai. E esquecimento, né, entra Mota? muito em esquecimento. É, O esquecimento. jogador famoso e rico, ele tem memória curta. Então, as escolinhas é uma riqueza que o Brasil tem, porque o governo não precisa nem se envolver e ali tem um início, ali tem um local que chama o jogador, que educa, que orienta. Ah, mas tem pessoas que não fazem um trabalho bem feito, que não têm condição. Melhora a condição, não dê dinheiro, dê Mas é a estrutura, minoria, dê ajuda, é a é a minoria. E minoria. de forma que eu acho, Bobo, que você foi muito feliz quando você, não só te chamou Simval, mas você deu permissão. E o que a Sudesb faz? Competições, ajuda, dá uniforme. Eu faço amistosos lá no Jacuipense e chega times com camisa da Sudesb, projetos, escolinhas, essas coisas que fazem o futebol ter menos dificuldade. O Brasil está pecando na sua formação porque não está sendo olhado. Eu não me conformo Salvador não ter Secretaria de Esportes, essa secretaria ser agregada à Secretaria da Pobreza, que é o maior contraste que eu conheço, se ainda fosse na Secretaria da Educação, É, mas na Secretaria da Pobreza, entendeu? A Sudesb preenche uma lacuna, mas a Bahia precisa ter uma também acho. Secretaria Estadual de Esporte. Concordo plenamente. E a gente precisa dizer aqui aquelas coisas que a gente vê, porque a gente retrata o que a gente sente, o que a gente viveu. Mas a Sudesb, você está de Perfeito. parabéns, porque você teve uma importância muito grande na Sudesb, e para a criação dessa competição que virou sub-15 e que hoje é a maior competição sub-15 do Mas país. concordo. É a única competição que a seleção brasileira disputa. E um abraço aqui para doutor Simval Vieira, é assim que eu É, chamo deve ele. estar fumando agora, Ele né? deve estar fumando. Ou então abrindo ali o armário dele para ver se pega alguma caixinha. É um perigo. É, doutor Simval Vieira, eu devo muito a ele, porque É, na época que eu comecei como agente, o Tabaréu de Irará, para você entrar nesse meio era uma coisa muito difícil, muito complicada, né. E ele foi muito atencioso comigo. Eu comecei a trazer alguns jogadores para o Vitória e representar alguns jogadores lá no Vitória, e num determinado momento eu estava com os jogadores em seleção brasileira e tudo mais, entendeu. Aí Paulo Carneiro perguntou: "Vem cá, quem é esse tal desse Reginaldo que apareceu aí?" Aí foi pra cima de Simval. Naquela época, Joel Zanata, que era meu conterrâneo, era e o era agente, ele já estava como agente. Guga, que era o grande empresário na época, Joel Martins. Começa todo mundo bater em mim, né, aquele negócio de concorrência, porque eu estava pegando alguns jogadores, depois Guga virou meu parceiro, Joel já era meu conterrâneo, e foi Simval, eu falo isso sempre, foi Simval quem me defendeu. Simval me levou lá na sala de Paulo Carneiro, ainda lá em Piatã, e falou: "Ó, esse aqui é direito, esse aqui não é um bando que anda por aí fazendo, aqui eu lhe apresento a pessoa que é correta, que está agregando ao Nossa, trabalho de tal". figura muito especial. Então eu devo muito isso a Simval Vieira, é É, importante falar isso publicamente, que claro. é um cara que tem um coração É, enorme, com todos, com todos. Então eu sou eternamente grato grande a Silval, Simval. Um abraço. parceiro. E como é que você entrou na política? Quem lhe convidou para ser político? Você já pensava nisso? Ah, Mota, eu não pensava não. Quando eu fui para a Sudesb, ali já foi um passo para isso, porque meu dia a dia era atender prefeitos, né, deputados, enfim.
criar políticas também voltadas para o esporte e tal. A gente tem essa responsabilidade. E eu acho que aquele processo ali foi maturando, né? Aí começou a surgir convites, etc, etc. E eu entendi, talvez, isso foi um agente motivador, que eu poderia, enquanto na política, fazer até muito mais do que a gente vinha fazendo na Subesp. Então, eu aproveitei a oportunidade para isso. E tá no final, né? Já tem mais, né? Estamos chegando aqui no final. Foi rápido, hein? Foi rápido, passa rápido. Falar de futebol sempre é muito gostoso, rapaz, é Muito bom, né? prazeroso e E de passa rápido. figuras maravilhosas também, né? Sem Vai dúvida lembrando nenhuma. das Vai figuras. lembrando, a gente vai alongando, alongando a conversa. Mas isso aí, Bobo, a gente quer te agradecer, assim, muito pela sua Obrigado. presença. A gente sabe que você tem um tempo assim muito corrido. E quando o Mota me falou que fez esse convite para você e que você aceitou, eu fiquei assim, muito feliz. O nosso trabalho aqui, na realidade, é esse, é discutir temas que sejam ligados à base, né? Eh, Foi uma ideia que no passado nós tivemos, resolvemos, isso já tem uma questão de um ano e meio mais ou menos, que a gente vem fazendo esse podcast. Já recebemos pessoas assim maravilhosas. E você só veio abrilhantar isso aqui, sempre o admiramos. A gente torce para que você continue fazendo esse trabalho Obrigado. belíssimo que você está fazendo como deputado. Tenho certeza que está agregando bastante no desporto da Bahia, não tenho dúvida nenhuma, né? E que esse trabalho tenha continuidade. Muito obrigado aí pela sua Eu que presença. agradeço o convite, fiquei muito feliz de ter sido lembrado. Aliás, não foi um convite, não, porque qualquer zap de moto é intimação, né? Então a gente tem muito carinho, muito respeito por ele. Eu tenho uma admiração profunda pelo que representa Newton Mota. São figuras que têm muito, mas muito serviço prestado ao Estado da Sim, Bahia e ao futebol brasileiro. E tem que ser reconhecido, enaltecido, e sempre que a gente puder fazer menção ao nome dele, será uma menção sim. honrosa. E quando ele me convidou, me senti muito feliz. Eu disse: tá num bate-papo. Tô, já tenho ido. Olha, começou assim do nada e hoje tá muito bom e tal. Eu disse: não, eu vou. Aí hoje eu fiz questão de mandar o zap. Ela tá de pé o negócio aí, posso ir? Aí, muito obrigado a você, Reginaldo, pelo seu trabalho também, pelo que você representa para o futebol da Bahia. Porque o trabalho de agente é dar oportunidade à nossa Sim, juventude, é acreditar, Descobre talentos, né? e muda a vida das Muda a pessoas, vida das muda a vida das pessoas. pessoas, dos seus familiares, das suas famílias. É um trabalho realmente também muito difícil, muito. mas extremamente importante para o futebol brasileiro e, sobretudo, para os atletas. Então, eu me sinto feliz e estou me colocando à disposição para uma nova oportunidade estar aqui com vocês Ah, novamente. ótimo. Mota? Bobo, obrigado. Você não é à toa. E eu já vi concursos de maior ídolo da história, ele está entre os 3 maiores. E Obrigado. olha que a história do Bahia é uma história Sim, gloriosa. É uma história gloriosa. A gente não tem. Você tem que vir. João Paulo, por exemplo, quando ele vier na Bahia, nós vamos chamar de novo, porque tem pessoas assim que precisa de 2 edições, sim, é né? verdade. Eu, sabe o que é que eu fui fã quando o Bahia foi campeão? Parece que Evaristo colocou os jogadores nas posições certas. Você falou da maneira que você jogou, de Zé Carlos, É, entendeu? De De Charles, Charles. coisa assim encaixou espetacular. tudo ali, né? Tinha laterais que não eram famosos, brilhantes, Tarantino, mas todo mundo tirou o Zanato e botou Tarantino. Dinho, entendeu? Paulo Lopes. Então, tem muita coisa gostosa para a Bacana, gente conversar bacana. sobre sua presença. Parabéns pelo seu sucesso. Vamos dizer, um tabaréu do Senhor do Bonfim. É, comedor de bode, carne de bode, Chegou a um deputado respeitado, dançarino três de forró. gestões, entendeu? Mas obrigado, foi um prazer Uma honra, grande, cara. viu? Bobô, na verdade, E acompanha, a gente vai. Obrigado. Tem uns cortes, a gente libera. Tá, Você vai botar quinta-feira? vamos ver. Deixa eu só Normalmente a fazer. gente coloca as quintas, tá. entendeu? E no atacado, e depois no varejo vai botando cortes, Perfeito. entendeu? Eu vou só fazer o fechamento aqui. Eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam mais uma vez pela presença, né? O nosso papel aqui, na verdade, é trazer uma contribuição de depoimentos de pessoas que já conviveram com o futebol, que convivem com o futebol, no sentido de agregar, né, para você que está querendo ajudar teu filho, teu sobrinho, teu neto a ser um jogador de futebol, se você vê, lógico, um talento nele para isso.
E por isso eu peço que você divulgue esse vídeo, compartilhe esse vídeo, né. No Instagram nós teremos vários cortes, @aprendendo_futebol, e no YouTube Aprendendo Futebol, tá bem? Um beijo no coração.